Fala aí, seus filhos de Diguinho, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos falar sobre o Fluminense. Por falar em Diguinho que essa semana deu uma mitada lá no Instagram do Fluminense, Instagram ou Twitter, não me lembro agora. Alguém falou sobre a canetada que ele tomou do Neymar, que teria sido vexatória, e ele foi e lançou essa pérola. Do Neymar eu aceito, menos do perna de pau do Gabigol. Essa aí eu gostei. Valeu, Diguinho, tamo junto. Ídolo. Rapaziada, vou falar sobre o jogo, né? Falar sobre o Fluminense em geral. Isso aqui não é um vídeo de pós-jogo, mas o Fluminense perde pro Red Bull Bragantino, mas consegue a tão sonhada classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Pô, tão sonhada, como se o Fluminense nunca jogasse as oitavas de final. Mas, enfim, o Fluminense agora espera o sorteio da próxima fase para saber quem vai pegar, que vem o Vasco. Cara, foi um jogo onde a gente conseguiu identificar coisas boas e, falando de Red Bull Bragantino e Fluminense, a gente conseguiu identificar coisas boas e conseguiu também ver o que o Fluminense tem de pior em questão de desorganização e alguns jogadores sem vontade. Tem jogador ali que parece que não tem vontade. Parece, tá? Tô falando isso, mas às vezes é só um momento. Não é uma crítica exacerbada ou direcionar algum jogador, nada disso. É que a gente tem jogadores, por exemplo, como o Luiz Henrique, que quando entra em campo parece que não tá com vontade. Parece que não tá com vontade. Perde a bola, não volta pra marcar, parece que já entra cansado. O cara acabou de entrar em campo, teve 15 minutos de jogo e simplesmente o pior da partida, na minha opinião, depois que entrou. O gol salva a partida de Nenê. Nenê vinha fazendo uma partida de regular para ruim, não vou dizer péssima, mas de regular para ruim, estava dentro da média dele. E o gol, um golaço, salva a partida de Nenê, que se não fosse o gol, daqui a pouco ia ter 300 tricolores aqui. Não, tem que tirar Nenê. Não é bem assim, já falei em outros vídeos que não se tira a titularidade de um líder, de uma referência como o Nenê do time, não tem como, não é assim que faz. E Nenê prova que ele é decisivo. Ontem foi uma dessas, se não fosse o gol dele, a partida teria ido para os pênaltis e sabe lá Deus. E não, tipo assim, não dando todos os méritos a Nenê, mas digamos que também teve Marcos Felipe. Que goleiro. Não, cara, não me surpreendo em nada se daqui a mais um ano você veja Marcos Felipe no gol da seleção brasileira, pelo menos sendo convocado. Lucas Claro, outro também que, Jesus, como que esse homem mantém uma regularidade, manter um patamar tão alto durante tanto tempo e ninguém olha para esse cara? Ninguém olha. Nino tá na seleção, mas por causa da idade. O Fluminense tem sido preterido nas convocações, mas se você parar para olhar, tem peças ali que tem nível seleção. Martinelli é um que joga de eterno. Martinelli tem vaga naquela seleção olímpica ali. E vendo as partidas que Gerson vem fazendo na seleção, meu irmão, tá de sacanagem, né? Me chama o Martinelli e coloca lá, joga muito. Tá jogando mais que o Gerson na seleção. Primeiro jogo, os 2 gols. Participação direta de Gerson, os 2 gols que a seleção sofre. Mas vamos lá, continuando. O assunto aqui é Fluminense. Cara, tem me assustado bastante uma coisa que eu vejo na mídia, não sei se é implicância, não sei se é burrice, ainda a surpresa que os narradores e comentaristas têm em o Fluminense não ter a posse de bola. O Roger já cansou de explicar, isso tá marcado, macetado na cabeça do tricolor, que o Fluminense dá a bola para o adversário. O Fluminense é um time reativo. O Fluminense se propõe a jogar dessa forma, dar a posse de bola para o adversário, fazer o adversário vir para o seu funil, onde ele rouba a bola e sai em velocidade. Tem 2 pontas de força e velocidade para isso. 2 pontas não, né? Porque Gabriel Teixeira, ele dá velocidade, mas não é um cara bem de força. Ele vem fazendo também uma função tática muito boa, que ele vem fazendo facão para dentro, tem criado boas oportunidades por ali, por isso mantém a titularidade, por isso conseguiu sacar Luiz Henrique e Kaique do time, ele e o CP apelão, Caio Paulista. Então, o Caio Paulista já é o cara da velocidade e da força, muitas vezes você não vê ele de uma grande técnica, mas em velocidade e força ele se destaca, o cara é como que os caras gostam de falar, ele é um cavalo. Uma presença também em todas as partes do campo muito efetiva. Ou seja, essa surpresa que narradores e comentaristas têm, que o Fluminense não tem posse de bola, ficam criticando, isso me irrita.
Porque os caras estão vendo os jogos do Fluminense, jogo após jogo, Libertadores, Campeonato Carioca, o Fluminense dá a bola para o adversário e fica esperando. E faz uma armadilha que todo adversário cai. O Fluminense é um time muito difícil de ser batido. Muito difícil de ser batido. O Fluminense ontem perdeu o jogo para o Bragantino, no momento onde estava melhor em campo, porque o Bragantino se lançou todo à frente, colocou muita velocidade, como já vinha imprimindo durante todo o jogo. Todos os jogadores do Fluminense ficaram muito cansados, todos exaustos na partida, porque o Red Bull Bragantino veio para propor intensidade, é um time de muita intensidade, e veio para propor isso na tentativa de se classificar. E como o Fluminense sai na frente com um golaço de falta de Nenê, ele meio que senta no resultado. Já tinha 2-0, uma vantagem confortável, podia perder de 1-0 e faz um gol, sai na frente. E os caras conseguem fazer 2 gols numa sorte raríssima, porque o cara cruza a bola e o atacante deles consegue se antecipar ao Samuel Xavier de uma forma fantástica, coisa que talvez se fosse um jogo normal o cara nem tentaria, porque envolveria um risco de lesão, essas coisas. E o cara se lança na bola e consegue fazer o gol. O segundo gol sai numa outra sorte também, um bate-rebate, o cara sobrou, ele foi lá e emendou. Chutou em cima de Marcos Felipe, que faz uma boa defesa, infelizmente não consegue cortar para os lados ou para cima, a bola volta e na marcação o Egídio meio que bobeia e ele faz o gol. Não estou dizendo que a gente falhou, a gente bobeou, mas, pô, aí, meu irmão, vem as velhas máximas da mídia, procurar culpado, que aí fica falando que demorou a substituir, demorou a tirar Nenê, que demorou, que Egídio dorme em campo. Não sei por que dessa perseguição com o Egídio o tempo todo. O Egídio não é um jogador linear, que ele mantém um alto nível o tempo todo na partida. Você percebe que Egídio faz coisas importantes dentro do jogo e depois dá uns vacilos, sim, mas muitos jogadores fazem isso, muitos jogadores. Percebam vocês, quando se fala de lateral esquerdo principalmente, acho que hoje atuando no Brasil a gente pode dizer que temos 2 laterais de alto nível, seria o Felipe Luiz e o Guilherme Arana. Olha as cagadas defensivas que o Felipe Luiz comete, olha as cagadas defensivas que o Arana comete. Porém, como eles são queridinhos da mídia, ninguém fala. Mas quando o Egídio falha, e por ser um jogador já mais massacrado pela mídia devido ao seu passado, qualquer erro do Egídio se torna estrondoso. Qualquer erro. E isso, a torcida do Fluminense faz coro para esse tipo de coisa. Quando o cara tá jogando bem, vai pro lado do Egídio. Porra, tem uns 3, 4 jogos que o Egídio não comete grandes erros de marcação. E, do outro lado também acontecem os erros em cima do Samuel Xavier e você não vê a mesma repercussão. É incrível que certas coisas simplesmente se apagam por causa de uma opinião que não muda. É a mesma coisa que acontece com o ranço que hoje temos do Ganso. Temos não, né? Porque eu não tenho ranço do Ganso. Boa parte da torcida, mesmo que ele entre 3 gols numa final de Libertadores, ainda vai ter muita gente com ranço do cara. Não vai melhorar em nada a opinião pública sobre o cara. Alguns conseguem mudar, como foi o caso de Caio Paulista, que esse ano é o xodó da torcida. A torcida adora o cara. Mas foi muito insistiram muito com ele, para poder dar uma melhorada também. E se encaixou no jogo. Tem gente que não se encaixa. Ganso, por exemplo, ainda não se encaixou no jogo de Roger. Aí você vai falar assim, mas Ganso não se encaixou com o Marcão, com o daí. Não, ele teve uma boa temporada assim em 2019, depois teve uma queda de rendimento normal. E agora ele não vem tendo chance, mesmo quando ele poderia, porque são esses jogos aí que Casares não pode jogar, que ele deveria ter uma sequência maior, o Roger não utiliza. O Roger está errado? De jeito nenhum. Ele enxerga, ele que está treinando, ele que sabe colocar lá. O Fluminense tem a obrigação de escalar Ganso? Não, nenhuma. Você tem a obrigação de gostar do Ganso? Também não. Só que, às vezes, quando o cara joga e até joga bem, quando faz gol, esse tipo de coisa, as críticas chegam e continuam chegando, mesmo o cara jogando bem, porque parece que nada que ele faça vai melhorar a situação dele com a torcida, devido ao histórico dele. Mas beleza, isso daí é uma coisa que a torcida tem, e quem sou eu para criticar, né? A gente tenta fazer um paralelo para poder entender por que alguns conseguem mudar e outros não. Mas a mudança de opinião da torcida, às vezes parece que com alguns jogadores
não vai vir. E como eu estava falando antes do jogo, ainda me surpreende muito comentaristas, narradores ficarem criticando aspectos do jogo que o Fluminense, coitado, se propõe a isso desde que entra na partida. Por isso que quando o ímpeto do adversário ainda está fresco ali, que o adversário entra em campo muito mais fresco no início da partida, o Fluminense geralmente parece que não joga nada. O Fluminense morto no primeiro tempo. O Fluminense não cria, o Fluminense não faz nada. Meu irmão, o Fluminense não cria nada no primeiro tempo, e é muito difícil você ver um bom primeiro tempo do Fluminense, porque ele se propõe a deixar o adversário jogar. Ele quer que o adversário se canse correndo, quer que o adversário se canse propondo o jogo. Por que o segundo tempo do Fluminense sempre é mais produtivo? Porque é quando o Fluminense enxerga as lacunas do adversário. O adversário mais cansado, já identificou alguns erros de transição, e é ali que ele explora, é ali que ele ataca, e geralmente é letal. O Fluminense já consegue fazer uma leitura muito perfeita do adversário jogando contra ele. O Roger tem tempo de ver isso antes, de mostrar para os jogadores isso em pré-eleição. Mas o nosso calendário não permite que o Fluminense principal treine. O Roger mesmo falou isso em entrevista, que ele treina muito mais o time B e o time C do que o time principal do Fluminense, porque é muito difícil você ter uma brecha para conseguir fazer treinos com os jogadores. Ou seja, eles jogam e vão de estratégia daquilo que eles já estão acostumados, daquilo que eles já fizeram em pré-temporada, daquilo que eles, quando tem uma lacuna de treino, eles já estão habituados a jogar junto. Por isso que você vê muito poucas mudanças dentro da equipe principal, porque quando você começa a mexer muito, você perde a característica e identificação da equipe. Então, como não há esse tempo hábil de grandes números de treinamentos, não tem essa semana larga como o nosso rival teve de 10 dias, porque a CBF proporcionou, mesmo perdendo alguns dos seus jogadores principais, o Fluminense ainda consegue fazer bastante coisa. O Fluminense ainda tenta... Desculpa, teve uma quedazinha aqui no probleminha com a luz, mas vamos seguir. O Fluminense ainda tenta, dentro das suas limitações, ter um padrão de jogo. E o padrão tem funcionado. Uma hora pode ser que não funcione mais, mas tem funcionado. O Fluminense é um time que deixa jogar e sempre vai no erro do adversário. E tem sido letal. O Fluminense tem conquistado bons resultados. Os cálculos para Roger são todos positivos. Um dos melhores inícios de temporada do Fluminense há muito tempo. O Fluminense não iniciava bem a temporada assim há muito tempo. Mas perdeu o Carioca pro Flamengo. O elenco dos caras é pica, mano. A gente tem que aceitar. Os caras vão vencer, uma hora ou outra vão acabar ganhando da gente. A gente, uma hora ou outra, também vai acabar ganhando deles. E a gente está equilibrando, está chegando o Patrocínio Master, o elenco já se reforçou. A gente vai conseguir chegar num patamar bem elevado ainda. O Fluminense caminha a passos largos para voltar a ser protagonista no cenário nacional, apesar de ser, não é o principal protagonista. A gente tem que aceitar isso. O Fluminense é protagonista no cenário nacional? Sim. Mas, tem umas 2 prateleiras acima ainda do Fluminense. Se são 5 prateleiras de protagonismo dentro do futebol nacional, o Fluminense está ali na meiuca, está ali em terceiro. O Fluminense não é um dos times que você chega no Campeonato Brasileiro hoje e vai brigar por título. Pode acontecer, lógico. Mas nenhum tricolor chega aqui e fala com certeza que o Fluminense é um Palmeiras, que o Fluminense é um São Paulo, que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E olha que eu nem acredito que São Paulo brigue pelo título do Campeonato Brasileiro, tá? Não vai ser como o campeonato atípico do ano passado. Eu acredito que 2 ou 3 equipes vão se destacar aí, coloca o nosso rival, o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Acredito muito nessas 3 equipes que vão se destacar. E o Fluminense também. O Fluminense vai fazer um campeonato ali sólido, seguro, para estar jogando Libertadores novamente. E se Deus quiser, coeso demais, vai brigar pelo título também. Mas você colocar que o Fluminense tem o dever de brigar pelo título é até uma responsabilidade nossa, se isso acontecer. Mas, rapaziada, é isso. Mais uma vez, obrigado por terem me acompanhado até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, seus filhos de Guinho. Tchau, tchau.